Bom dia, hoje falaremos do escritor Stefan Zweig, O Mundo que Vivi. Stefan Zweig, sem sombra de dúvida, foi um dos maiores escritores de todos os tempos. Ele era pacifista, comunista, de uma família industrial próspera, e nesse contexto social, Stefan Zweig nasceu. Mas o que caracteriza Stefan Zweig é a firmeza de ser um pacifista e contar todos os aspectos que foi a guerra. Quer dizer, quando o Estado se torna opressor, desumano, sob todo sentido. Nenhum outro escritor na história do mundo conseguiu narrar de forma antropologicamente todos os detalhes. Ele conseguiu todos os detalhes. E ele, de alguma maneira, contribuiu com um material fértil. Ele próprio foi o editor, ele próprio foi o que subscreveu. Ele foi uma pessoa que não tinha ainda a época das comunicações da rádio. Ele conseguiu descrever de uma forma maravilhosa e brilhante os aspectos, especialmente sobre Viena, que vivia o apogeu máximo da arte, da beleza, do esplêndido, onde reunia os grandes mestres da música, como Beethoven, como outros escritores intelectuais. Viena vivia um apogeu máximo de tudo que era mais nobre no campo da arte. E nesse contexto que o Stefan Zweig narra de forma extraordinária. Mas ele teve uma passagem por Paris. Quando ele esteve em Paris, ele chocou-se um pouco pelo seguinte fato: a liberdade era extremamente excessiva, ou como dizia Voltaire, né? Filosofamos 2 horas e ao mesmo tempo nós se divertimos. Mas ele ficou pouco tempo em Paris, começa a viajar para o mundo inteiro. E nessas viagens do mundo inteiro, ele observou a seguinte coisa pela sua intuição: os estados estavam caminhando para a opressão e pela opressão do neofascismo. O neofascismo já dava as asas sinistras, como que seria o mundo e como que seria a guerra. E ele descreveu de uma forma tão fundamental, tão profunda, que nenhum outro escritor conseguiu escrever. Stefan Zweig, ele deixou um grande legado. O legado que, uma frase famosa que ele diz, está bem caracterizado: quando a barbárie vence a razão, acontece esses fatores que aconteceu a guerra. A guerra, ela teve grandes mudanças, grandes transformações. Uma delas foi a revolta da juventude. A juventude, ela estava totalmente numa fase de que ela mudou todos os valores, todos os conceitos que ela poderia imaginar. Ela começou a substituir os cabelos, começaram a ser mais curtos. Os bigodes que davam sinal de serenidade e tal, os bigodes ficaram mais compridos. A juventude substituiu tudo que era o velho, certo? O bigode era assim, dava o ar da respeitabilidade, né? Os mais velhos. O velho tinha um reflexo de uma personificação de respeitabilidade. Tudo isso foi substituído. E Stefan Zweig conseguiu retratar todos esses sentidos. Foi um grande lutador pelo seguinte fato: escrever numas épocas que são tão difíceis. Ele tem uma frase famosa nesse livro: a memória, ela inclui o que tem de mais maravilhoso e nobre, ou seja, o que for, e exclui aquilo que Stefan Zweig, ele não teve tempo de escrever. Porque os correios na época era totalmente fechado. Os correios, os meios de comunicação, tudo que ele relatou foi através da memória e dos seus escritos. Então esse é o grande, uma coisa fenomenal, especialmente esse livro que nós estamos tratando aí. Então a humanidade, os jovens, que precisam tomar conhecimento de quem foi esse personagem histórico, o que ele trouxe de mais nobre, né? E hoje, o que seria hoje? Stefan Zweig, o humanista,
ele não condenou tudo aquilo, mas ele intuiu da seguinte forma, que seria um benefício futuro para a juventude que viria, ou seja, a juventude assumiria novos valores, novos conceitos de vida, novos conceitos de Estado, novos conceitos no campo da intelectualidade, viu a omissão dos intelectuais e prevê uma coisa muito séria que talvez hoje acontece no mundo moderno, é o nacionalismo, que é um verdadeiro câncer da política. Todo nacionalismo, de espécie que for, leva à opressão e a regimes ditatoriais, que ali cerceia toda a liberdade do pensamento total. Então, Estevão dos White deixa de forma tão profunda, tão maravilhosa, através dos seus escritos. E ele escreveu várias outras obras. Ele escreveu O Jogo do Xadrez, ele escreveu 24 Horas de uma Mulher, ele escreveu várias trilogias, ele escreveu sobre peças teatrais. De alguma maneira, ele ficou conhecido em todo o circo. Ao todo, ele vendeu quase 50 milhões de livros. Nenhum escritor até hoje bateu esse recorde, porque não tinha os meios de comunicação do rádio. O rádio depois iria operar. O telefone também não tinha. O livro que ele escreveu que poucas pessoas conhecem. O livro que poucas pessoas conhecem, para ser sincero, é O Jogo do Xadrez, mas é mais conhecido na Rússia. Certo? E o livro mais antropológico é? Esse livro que nós acabamos agora de citar, que é O Mundo que eu vi. Esse é considerado a obra máxima dele. Ele consegue de forma minuciosa traçar todo o dilema de uma geração essa que foi oprimida, massacrada em todos os aspectos psicológicos, que foi negado por ela. E um fato que chama a atenção, esse filme que foi passado, retratou, que é você poderia me ajudar, que é o Grande Hotel. O Grande Hotel, ele fala só um pequeno capítulo. Quando a guerra estava amenizada e milhões de pessoas mutiladas, aquelas pessoas que fizeram a guerra estavam nos teatros, elas estavam assistindo peças, elas estavam se deliando com bebidas de alto padrão e aquelas pessoas estavam lá lutando. É como se vocês foram para a batalha e nós estamos aqui. Esse é o grande paradoxo, né, do filme. Que o filme tentou mostrar. Ainda faltou. Então, eu acho que ele não conhecia muito Estevão Zweig. Zweig. Não conhecia muito Estevão Zweig. E quais você acha que pessoas conhecem no Brasil Estevão Zweig? Vou ser sincero e honesto para você, aqui no Brasil é pouquíssimas pessoas. Eu particularmente, vou ser sincero, eu demorei um pouco tempo também de conhecer esse escritor. Conheci aos 34 anos de idade, né? Hoje. E eu gostaria que a juventude hoje e outros enfatizasse e tornasse conhecer mais a obra dele para ter uma visão do que seria uma guerra, do que seriam as transformações. Só na Rússia ele vendeu? Na Rússia ele era muito lido. 8 milhões de bolsa. 8 milhões. É aquele livrinho, ele tem capítulo, ficava baratinho. Tem capítulo, ficava baratinho. Inclusive ele foi muito homenageado na Rússia. O Tolstói foi chamar ele para falar sobre o Tolstói, né? Sobre o Tolstói. Só que o que aconteceu lá? Eles queriam Eles queriam que ele fizesse uma enfatização em torno do regime. Ele falou, não, eu vou lá em torno do escritor Tolstói, que ele tinha uma certa admiração pelo caráter cristão e humanista que o Tolstói tinha, né? Isso foi um dos fatores que levaram ele. Ele era muito bonito também na Europa. E a gente vai continuar lá agora Agora também. Agora nós vamos continuar a falar sobre ele internamente, né? Ah, sim, nós vamos falar agora dele de forma mais internamente e agradeço a atenção. Eu agradeço a atenção de vocês. E daqui a pouco nós estaremos de volta. Falou? Obrigado. Falou? Obrigado. Obrigado.
Agora, né? Acho que agora saiu. Bom dia. Estamos dando a segunda parte de Esteve Zweig, né? Escritor austríaco. Ele morreu aos 73 anos. 73 não, desculpa. 56. Jovem, em pleno vigor literário. Vendeu milhões de livros, uma autossuficiência, filho de industrial, judeu heterodoxo, casou com uma mulher que não era, ela tinha ascendência judia, mas não era batizada. E nesse processo, ele, como humanista e como pacificador, ele passou por 3 momentos de tristezas, mas ao mesmo tempo ele via imparcialmente essas grandes catástrofes que aconteceram, a guerra Rússia e a guerra, a primeira e a segunda guerra. Isso. E veio parar no Brasil, né? Aqui. E viu todo o processo de nacionalismo e também o liberalismo que havia, onde todos ganhavam dinheiro na Europa, os comerciantes, os banqueiros, através das colônias. Só Viena, que é chamado período vitoriano, Viena se diferenciava do período vitoriano. O período vitoriano era simplesmente voltado para a economia das colônias. A cultura ia para as colônias. Aqui havia os imitadores da literatura da Europa, mais a exploração, mais a mão de obra da cultura estava em Viena e em Paris. Só que em Paris, o próprio Voltaire falou que lá bastavam 2 horas de filosofia, que o restante é divertimento, né? Nesse processo todinho, Esteve Zweig estabeleceu um contato profundo com a dor do ser humano. Ele, ao mesmo tempo, ele tentou levar aos livros dele, as pessoas no front mesmo liam os livros dele, e porque não tinha rádio, não tinha na guerra Prússia austríaca, não tinha rádio, então a literatura era de bolsa, de livrinhos pequenininhos que estavam muito barato, e é um jeito, de uma maneira que pode ser usada hoje. Livrinhos pequenos, pode ser formado de capítulo, vendendo a R$1, R$2, para a pessoa acompanhar o livro. E aí eles faz um livro de R$300, com capa dura, etc., os editores, etc. Aí não dá acesso à leitura, aí fica no processo de ver televisão, ele pega no bolsinho que ele pega de bolso, vai lá e tira e lê. 2 capítulos, 3 capítulos, faz a viagem, volta, e aí ficou vendo outras coisas mais. É assim, não vê nem a paisagem geral. E Esteve Zweig escreveu um livro chamado Candelabro também, vários livros. Fez de Antonieta, a autobiografia de Antonieta, fez uma autobiografia do Dostoiévski, e ele fez também algumas peças teatrais. Essas peças teatrais, ele desistiu de continuar, porque acontecia nos acidentes que ele não gostava muito. Ele não era supersticioso. Como ele ia na juventude dele, na educação inicial, os amigos gerais
ele pegava e procurava os teatros, procurava os livros, etc, etc. E nessas circunstâncias, houve um avanço para esses alunos. Eles liam tanto, viam tanto, e ele escreveu peças que o autor morria depois que pegava a peça dele para... Ele gravava, a hora que ia fazer um moído pelo morria. O outro morria de gravar, eu não vou mais escrever não. Eu quero ver os meus grandes ídolos, os meus grandes teatros que eu assistia na minha infância, na minha juventude, fazer isso. O que representava a Viena nesse momento histórico a Viena na Europa? Capital cultural, na verdade. Lá existia Freud, existia Jung, foi criada a primeira escola de psicologia, foi criada as primeiras escolas de psiquiatria, a psiquiatria avançou bastante. E é a efervescência cultural. Todos queriam ir para Viena, mesmo indo para Paris. Paris o pessoal ia para o glamour. O glamour. Lá o glamour, as pessoas. E em Viena era normal um artista passar perto do cidadão normal e eles faziam assim. Eles não ficavam tietagem, que nem tem. Ainda que tietagem, fazer tietagem. Ainda tietagem que nem no Brasil faz. O ídolo geral brasileiro, o ídolo lá daquela época, um ídolo cultural. Um ídolo cultural. Então esse ídolo cultural, eles abraçavam e respeitavam. Quando apareceu a poeta, a famosa, que foi assassinada por Hitler, foi a pior coisa que ele falou assim, a maior monstruosidade que teve, que ele falou. Aí ele falou assim, realmente, passou uma pena, é realmente uma barbaridade. Era muito, e as pessoas não se preocupavam na guerra, porque na guerra prussiana, Áustria-Prússia, era uma coisa de pátria, começou o conceito de pátria. As mães, os jovens, tinham no início aquela, vamos para a guerra, lembrava lá do passado, vamos para a guerra, porque 200 anos sem paz, em paz, em tranquilidade lá, de repente apareceu uma guerra e eles, aquela lembrança, como é que é a guerra, todo mundo querendo, os jovens ir para a guerra. E ele, de repente, eles começaram a perceber que é uma guerra mesmo. E o Stefan Zweig foi para o front. Foi para o front? Foi para o front. Só como ele escrevia bem, ele escrevia para a intendência. Para a intendência. Intendência. Olha aí. Certinho. Então, ia para a intendência. O que é intendência? É fazer verificação de alimento, cadastrar que falta. Ficava para trás um pouquinho, mas qual foi a sua maior obra? Todos têm, não tinha como falar que eu... Mas mais marcante? A mais marcante que eu li foi a Candelabro. Marcante. Mais marcante. Assim, a narrativa dele, né? A narrativa. Que é uma narrativa que ele mostra como ele era um judeu heterodoxo, que era muito diferente de um judeu ortodoxo. Ortodoxo. É assim, eu vou tentar ser breve na história. No Candelabro, ele fala que os judeus acompanhavam o candelabro. Onde o candelabro, eles não tinham que seguir. Foi feita a segunda diáspora. Espalharam pelo mundo. Diáspora, não concordo, espalharam. Era próprio Roma. Você acha que eles vão ficar lá? Não era diáspora. Muitos judeus ficaram lá em Israel. Mas com as leis romanas. Com as leis romanas. Só que essa diáspora é que eles tinham domínio. Era essa a diferença. A diáspora, na verdade, os judeus queriam dominar a área.
Mas veio os romanos, depois veio e falou, antes veio os gregos, né? E eles na verdade sofreram 3 diásporas, o pessoal coloca 2, 3 diásporas, com o Egito, com o grego e com os romanos. Não são 2 diásporas. O diáspora é porque eles queriam o controle daquela área da Palestina, área de Canaã, tal. Queria viver naquela Então área. esse foi o livro que mais te marcou do Estevão dos Duarte. Então lá o candelabro, são aquele que fica 5 pontos assim, né? Que é aceso, e era todo dourado, tudo ouro, polido. E onde era o único objeto que unia os judeus de adoração. Que não tinha outro. Não tinha o cajado de Moisés, não tinha nada. Nem a arca de Noé. Nem a arca de Noé. Tinha aquele que sobrou, foi o candelabro. Só que os romanos pegaram o candelabro e levaram para Roma. E os judeus foram para lá todos. Isso é diáspora. Isso não é uma diáspora. Agora, em termos assim, da sinceridade e honestidade... Aí sim, ele entrou nesse ponto, ele era honesto, sinceridade. Ele era sincero no ponto que ele não queria que o povo mesmo, judeu, né, ficasse numa área. E muitos ortodoxos, acusavam ele. Houve uma resistência contra ele. E desprezava ele. Sabe por que ele Sarém? Porque o próprio pai dele, a família milionária, etc., todos foram assassinados. Todos. Quando o Hitler foi ao poder, não deixou ninguém para contar a história. Não deixou ninguém contar a história. Agora, como pacifista e humanista... Então, terminaram o candidato. Então, aí o que aconteceu? É simples. Aí veio os bárbaros, na época, e pegaram os romanos, Roma desprevenida, e levaram toda a riqueza. Os bárbaros vieram lá e... Os vândalos, não os bárbaros, os vândalos. E lá e pegavam a riqueza, qualquer cidade que tinha desprevenida, eles iam lá e pegavam a riqueza, já levavam para outro lugar, para alto mar. E invadiu Roma, pegou Roma desprevenido, porque o exército estava em outro lugar, eles avançaram e olha aí. Certinho. Aí, tudo jóia. Aí você tem que ver que naquele momento histórico, os donos pegaram o candelabro e levaram. Aí todo mundo ficava apavorado. E agora? O que nós vamos fazer? Tal. Se nós formos os pequenos, se os mais jovens foram, eles vão matar atrás dele. Se a gente for com um exército, nós não temos condições, nós somos fracos. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma criancinha de 7 anos e pegar o pessoal mais velho e fazer com que esse jovem, se eles até chegar lá, esse jovem vê, e o dia que onde tiver o candelabro, ele vai poder confirmar que nós vamos morrer. Então ele vai prosseguir. Aí depois de 86 anos, descobriram que os romanos levaram o candelabro lá para Israel. Chegando lá, todo mundo ficou alvoroçado. Quem que é que pode ver? É verdadeiro, não é verdadeiro? Só tem uma pessoa para fazer isso. O rapazinho de 7 anos que já estava com 86 anos. Nossa! Chegou lá, o rapazinho olhou bem detalhadamente. É este. E ele, aí todo mundo ficou, como é que nós vamos fazer? Organizaram a comissão e foi lá com o governador. Foram com o governador e perguntaram, esse aí é nosso, dá para você devolver para gente? Ele falou assim, devolver para quê, rapaz? Nós somos o Império Romano, não devolve nada. Aqui é tudo, ó, nossas riquezas são para nós, humanos. Que isso? Aí eles ficaram desanimados.
que nós vamos fazer? Só que os romanos tinham mania, para não roubar, de colocar o falso e o verdadeiro. E eles construíam 3 peças. Deixavam as 3 peças. 3 peças e deixava o falso lá para os caras roubar, um outro falso para substituir e o verdadeiro. E o verdadeiro? Então, adivinha onde ele caiu para fazer isso? Um ourive judeu, que aprendeu com os egípcios, aquela Nefertiti, lá na época que eles estavam no Egito, aprenderam, os judeus aprenderam com esse processo. Aí ele, como é que vai fazer? Ele falou que vai ter 30 dias para a gente fazer isso aqui. Como é que nós vamos conseguir tanto ouro? Aí eles buscaram ouro e fizeram. Aí o cara só fez um detalhinho assim que diferenciava o verdadeiro. Pequenininho detalhinho, o verdadeiro. O resto ficou tudo perfeito. Aí chegou o cara que analisava lá, a pessoa que analisava a obra, consultava a obra. Bom, ele só esperando, olhando para o outro olhava para o outro, olhava para o outro olhava para ele. Bom, olhou uma, essa aqui parece falsa. Tem um detalhinho aqui, as peças aqui, falta. Tá difícil, hein? Ah, vou pegar essa aqui mesmo. Pegou uma. Sim. Era falsa. E era falsa. E jogou aí, ficou uma falsa. Então ficou 2. Aí a verdadeira, aí como é que... Quietinho. Aí vieram. Como é que nós vamos fazer? Ah, vamos colocar no caixão. Vamos colocar no caixão, porque não pode abrir no caixão. Vão levar para enterrar no deserto. Então eles faziam tradição, enterrar em outro lugar. Morreu de peste. Morreu de peste. Não podia abrir. Não podia abrir. Então os judeus caminhavam com o caixão. E foi indo. Aí chegou uma hora, não pode ir todo mundo. Se souber, os romanos vão se descobrir perigoso, querer alguém apertar alguém e alguém vai falar. Então tem que pegar uma pessoa que não tem a língua e acompanhe ele para ele levar, de 86 anos, levar lá para Roma de volta. Para onde é. Aí o que aconteceu? Aí o burro, né, foi lá, levou o caixão. Chegou a certa altura, o rapazinho, que já era velhinho, né, falou: ó, é o seguinte, pode ir embora, não vou precisar mais de sua ajuda. Você ouve também, você vê. Você ouve, você vê. Me mandou então, ele embora. Pode ir embora e eu daqui pra frente eu vou. Aí foi, ele foi. Chegou uma hora, sol escaldante, ele olhou assim, pensou, sol lá em cima, lá, olhando pro sol, ele tirou a roupa dele, fez um buraco grande, enfiou o candelabro. Enfiou o candelabro. Lá dentro, enterrou. Deitou em cima dele. Aqui vai se passar várias gerações, vários mundos. Mas se eu levar isso para Roma, vai continuar a mesma coisa. O pessoal vai ficar nessa briga do candelabro, da idolatria. E Deus, segundo ele, não quer isso. E aí ele morreu. Essa é a história então do livro Candelário. Agora fazendo um paralelo assim histórico. Aí por isso, um dos motivos por isso que ele foi quando os judeus não gostaram muito dele, porque ele não aderiu à causa judaica, né?
Judaico. Formar um Estado judaico. Um Estado judaico. Ele não, ele falou, não, é melhor ficar Esparramado. esparramado mesmo, que é melhor. Melhor. Foi interpretado dessa maneira. Agora diga uma coisa, me fazendo um paralelo histórico da época passada, das duas guerras mundiais que Stephen Wright passou, e analisando hoje uma conjuntura mundial, o que você acharia, por exemplo, que o Stephen Wright avaliaria hoje a situação do mundo? Ele valeria, ele simplesmente como a humildade e a honestidade, ele falaria, ó, nós estamos sempre no processo. Sempre no processo. E aprender e aprender. Temos um monte de tecnologia. Temos alegria. Mas o que importa é gostar do que se faz. Gostar do que se E faz. o jovem, quanto mais tem dinheiro, ele fala assim, ó, quanto mais... Eu não tive esse privilégio, inclusive vendeu, meu pai é industrial e toda a família judeu, geralmente para não deixar aquela fama de que eles são só ganhar dinheiro, colocavam um filho para estudar. Então, Era uma tradição. Uma tradição. E passar para a família, tudo que ele sabia. E a família aprendia. É o grupo primário. Se o grupo primário falha toda a estrutura. O primário é fundamental. Então, ele, nesse grupo primário que ele teve, ele foi bem. Só que chegou, ele morava em Salzburg, numa altura de um castelo que ele comprou com o próprio dinheiro dele, dos livros. Não dependia mais do pai. Do outro lado, mais ou menos 50 quilômetros, dá para ver onde o Hitler nasceu. Nossa, que situação. Onde o nazismo nasceu. O neofascismo. O fascismo foi na Itália. Na Itália. Nasceu Tudo junto. Um imitava o outro. Segunda, você tem uma, desculpa interromper, você tem assim, alguma avaliação, quais foram as condições, na visão dos Stephen Wright, que poderia ter florescido o nazi, o fascismo, o nacionalismo? A falta de matéria-prima e o desenvolvimento tecnológico ocasionado pela segunda revolução industrial, energia elétrica. Energia elétrica. Então isso, precisava de espaço. Espaço vital. Espaço vital. Esse espaço vital fez com que aí a Rússia pegou a parte, virou um lado o estatal, virou controle estatal bravo. Do outro lado surgiu o neonazismo, significa nacional-socialismo. Que não sabe disso. Diferencia. Nacionalismo. Já lá não, lá era o Estado pleno na Rússia. O Estado pleno usando a economia. E o Hitler, dentro desse processo, ele notou que ele cresceu. Os jovens começaram a cortar barco, você falou, e fazer, e bater nos comunistas. Mas neossocialismo, controle do Estado através da força. De forma totalitária. Autoritária e abrupta. Então nesse processo todinho, ele viu surgir. Ele falou, a Europa não será mais a mesma. Já na Primeira Guerra Mundial ele já falou isso. Se acontecer uma nova também, o mundo já será, nunca é o mesmo. Na verdade, o mundo muda. Só as pessoas que não notam o senso comum. Mas todo mundo procurando dinheiro. Todo mundo procurando Essa é a dinheiro. natureza do ser humano. Buscar o dinheiro. É imparcial. Tem uns que não, tem uns que gostam de ser hippie. É a opção dele. É uma opção. A opção de vida dele ficar lá. Mas sempre vai ter líderes que vão governar, intelectuais que vão governar. Que vão governar o povo. E aí,
Aí ele fala assim, ó, Stalin lá, Hitler aqui, a Europa já não é a mesma. Não era a mesma. E o neoliberalismo começou a entrar, e o Estado interferir. Imagina o povo sofrendo na guerra Alemanha, que ao revés de 14, toda destruída, se erguer com uma carteira de trabalho, com estradas, com habitação, o Estado interferindo, com a pujança da industrialização, todo mundo lá, patriota, Alemanha. E aí veio o discurso da rádio, começou a aparecer o cinema, aí começou a cabeça. Fazendo um paralelo com hoje, a nossa televisão, vou te falar, merda. Desculpa a expressão. Certo. Quer dizer que esses foram os fatores então que levou à ascensão do nazismo e do fascismo. O espaço vital. E a diminuição da leitura. A diminuição da leitura. Diminuição da leitura, que a pessoa... Agora não, com a web agora o cara pode escolher e ler o que ele está fazendo. Mas não precisa de contribuição para isso também, né? É lógico. Precisa mais que eu. Ele vive de jornalismo, eu não, eu vivo de outras coisas. Eu não preciso, pode dar para ele. Eu não preciso. Sinceramente, eu tenho que usar a sinceridade no mundo da época. Eu estou aqui com prazer, ele também está com prazer. Então é isso que o Estevão também fazia. Mesmo ele ao fronte, na hora que ele foi a primeira vez na fronte, ele viu as pessoas voltando com perna cortada, vendo com braços cortados e as mães chorando. Aí passou-se 20 anos, pessoal lá, tudo no bam, apareceram ritmos novos, lá nos Estados Unidos apareceu os filmes, as músicas, tchá, etc, cubano. Nesse inteirinho, eu não pensava que não haveria mais guerra. De repente, estourou. E as mães começaram, o povo austríaco, que já tinha passado 20 anos, os jovens não tinham vivido essa experiência. Não tinha passado essa experiência. E aí, de novo, caiu na besteira. Só que as mães olhavam assim, ó, e os pais... Como fazer? Aí a Primeira Guerra Mundial, a hora que invadiu mesmo a Áustria, já não era mais terra. Ele é austríaco, deram passaporte alemão para ele. Nossa! Ele nem pátria mais tinha. É um cidadão agora sem pátria. Viajava o mundo todo. Ele foi primeiramente, depois que ele viu que a ascensão, antes, quando estourou a Primeira Guerra Mundial, ele foi lá na cidade dele, com os amigos dele, falando, comentando, e falou com a mãe dele: olha, esse é o livro O Mundo que eu vi. É isso que eu estou falando. Esse é o mundo que vi. O mundo que vi tem que se ler ele, antropologicamente, ele é filósofo e antropólogo. Ele não tinha antropologia, né? Mas é mais filósofo. Mais filósofo. Aí ele foi antropologia, filosofia antropológica. E ele narra esse processo. Ele chegou na casa da mãe dele, a mãe dele já com 86 anos, ele estava com 49 anos, chegou com os amigos, falou: mãe, vamos embora? Vamos embora, mãe. Aí, vamos embora. Aí a mãe falou assim: ó, filho, não vou embora não. Eu já tô velho. Mas a gente pode ir para qualquer lugar do mundo, mano. Sou conhecido. Não, é aqui que eu nasci, aqui que eu vou morrer. Eu quero ver até o final. Foi assim. Aí chamou outros amigos, falando. Aí um falava assim: ah, não vai acontecer nada não. Aí ele, ó, não vai acontecer nada. Passou. Não foi ninguém. Alertou, escreveu artigos, mas era censurado.
Era censurado o processo. Era censurado o processo geral. Certo. E nesse interim, ele conseguiu Olha aí. buscar, foi para a Inglaterra, vivendo em países estrangeiros. E viu, por exemplo, no Brasil, aqui ó, a beleza do microclima. Olha ali, tá vendo ali, ó? Então ele era muito ligado à natureza. Então ele não, quando ele via alguma coisa, ele agia de maneira que ele descrevia a paisagem geral, que nem aqui no Brasil ele chegou, você vê lá, ó, um resto de Mata Atlântica. Então ele viu aquelas grandes árvores, que nós vamos ver aqui agora. Assim, ó, passa ali, ó, passa ali. Aí, ó. Passando, andando, aqui é um jardim, né? Uhum. Olhando a estradinha, caminhando e vendo. Então ele gostava muito disso. Que eu ficava horrorizado, que a maioria tinha um dogma. Ele não tinha dogma, ele não gostava de dogma. Eu não gostava de dogma. Poucos no mundo não sabem ainda que é um dogma. Pode ser religioso, pode ser qualquer coisa. E o dogma atrapalha. O dogma atrapalha. E ele, nesse sentido, ele conseguiu estabelecer. Só que ele chegou aqui no Brasil, né? Ele viu essa beleza aqui, viu o sol. O que motivou ele vir para o Brasil? Motivou foi a Bragança, que era o Frederico, que era da Áustria. Ele pensou que vinha aqui pro Brasil e ia viver os momentos áureos do Frederico, que era teatro. Certo. É isso aí, gente. O Steve Zweig tem várias nuances, né? Várias nuances que para poder você entender o mundo que a gente está vivendo, vai dar uma descrição paralela, você faz uma paralelo e vai ver que não mudamos muito. Nós estamos no processo de barbárie. Da barbárie. No Brasil, 500